Deixa eu botar mais um trechinho da entrevista do Lula hoje, para a gente poder ver um estadista falando, para variar um pouquinho, porque o Trump não dá, né? As pessoas são muito interessantes, né? Nem terminou o processo, as pessoas já querem anistia. Impressionante. Ele deveria acreditar que ele foi inocente e não ficar pedindo anistia antes do juiz determinar qual é a punição, porque vai ter punição. O que nós estamos garantindo é um processo de julgamento altamente democrático, em que eles têm todo o direito de defesa. Agora, quando as pessoas nem foram condenadas e estão pedindo anistia, é porque as pessoas estão se condenando. Vou botar de novo. Eles acham que fizeram exatamente aquilo que a justiça está dizendo que ele fez. Então, primeiro, espero o julgamento, se defendam, vai ter uma condenação, você ou não, vocês terão o direito de se defender, haverá o direito de defesa que nunca houve para mim, para ele vai haver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Se for comigo, vai perder outra vez. Muito bom, né? Sensacional. Muito bom. Os caras nem foram condenados, já estão pedindo anistia, porra. A desculpa que eles dão também é que eles estão pedindo anistia para os que já foram condenados, como se não tivessem de olho no Bolsonaro, né? Parece. Esse movimento não é um movimento de salvamento do Jair Bolsonaro unicamente. Sim. É isso que eles têm em mente, né? E talvez da alta cúpula aí, Braga, Neto e afins, né? Agora, é tão ridículo falar de anistia. O que acontece com a anistia que houve? Na minha opinião, até de maneira equivocada a gente fez essa lei da anistia, mas enfim, não vou discutir, vamos supor que foi certo. O que houve? Um conflito que durou anos, em que os dois lados cometeram atos ilícitos. A ditadura cometeu ato ilícito, tortura e assassinato. A luta armada cometeu ato ilícito, expropriação de bancos, como eles diziam, né? Roubou banco, roubou bastante banco, roubou cofre de dinheiro roubado do Adhemar, por exemplo, que foi o que levou à prisão da presidenta Dilma, né? Isso foi uma expropriação de um ladrão, né? Era dinheiro de propina do Adhemar, mas enfim. Fato é que os dois cometeram, e existe um conflito armado no país, entre dois lados, e aí, equivocadamente, se propôs anistia. Eu não acho que devia haver anistia para o torturador, né? Crime contra a humanidade. Mas enfim, foi isso. O que aconteceu agora? Não havia conflito armado nenhum. Existia uma normalidade democrática no país desde 1988, quando foi promulgada essa Constituição, e depois com eleições no ano seguinte, que houve uma tentativa de descontinuamento de se descontinuar esse processo democrático por um setor. Não é que tinha dois grupos do Brasil em conflito, que você tem agora que fazer uma anistia em nome da pacificação do país. Não! É só um monte de criminoso que tentou barrar a democracia. Por que eles merecem anistia? Eles não estavam em conflito com ninguém, não tem um outro lado que também estava contrariando as leis porque estavam no conflito que precisa de pacificação. Só existe um lado, criminoso, que tentou barrar a democracia na medida que perdeu as eleições de 2022. Uai, o que tem a ver falar em anistia? Pelo amor de Deus. O Eduardo Bolsonaro fez um discurso na Câmara tentando, de novo, fazer a cortina de fumaça para mudar de assunto, para transformar esse caso do USAID num escândalo internacional e ameaçar que o Trump vai tomar uma atitude aqui no Brasil. Raspou a barba, né, o Dudu? Ele tá mal, cabeça de Ozempic, tá esquisito. A cabeça de Ozempic, tá quase... Exatamente. Tá quase o Brunini. República desse país e retornará à presidência, o local do qual nunca teria saído se não fosse uma manobra canalha e baixo nível para tirar um pinguço da cadeia e botar na presidência da República. Este governo acabou. A gente só está assistindo o começo do final. Senhor presidente, eu inicio pedindo que o meu discurso seja veiculado na Voz do Brasil e informando que existe um grande escândalo ocorrendo nos Estados Unidos, mas que tem impacto direto aqui no Brasil. Um servidor do State Department, que equivale ao nosso Ministério das Relações Exteriores no Brasil, de nome Mike Pence, agora que trocou o presidente, não é mais Biden, é Donald Trump, está jogando no ventilador todo o financiamento norte-americano para o aparato de censura no Brasil. Vou começar pelo final dessa história. A conclusão dele está lá na Rede X, onde ele colocou uma parte da sua denúncia e disse:
Se a agência USAID, que é a agência que promove os direitos humanos para fora dos Estados Unidos, se essa agência não existisse, Bolsonaro seria o presidente do Brasil. Essa agência, junto com outras, era responsável por enviar o dinheiro do pagador de impostos norte-americano para doutrinação de jornalistas no exterior, reformas do poder judiciário e, acredite se quiser, até interferências em eleições. Por trás, existe a CIA e outras agências do governo Biden, altamente ideológicas. Não se engane. Isso nos Estados Unidos, ninguém fala algo nesse sentido e acaba por aí. Essa questão vai para dentro do Congresso norte-americano e eu aqui, da tribuna do Congresso Nacional, já falo, estamos em contato com parlamentares norte-americanos para que essas denúncias sejam avaliadas. E lá, não é igual aqui não, que o cara pode chegar e mentir à vontade, fala até que é direito à autodefesa. Lá, quem mente no Congresso americano para um deputado ou para um senador é crime. A gente vai assistir uma devassa dessas contas que a secretária, a porta-voz da Casa Branca, já começou falando do dinheiro enviado para Peru, para uma ópera trans, para Sérvia, para Colômbia, sempre com a desculpa de combate à desinformação ou às agendas Day, ou agendas woke. E aqui no Brasil, não foi só a Atlantic Council ou a USAID que mandou dinheiro, não. A gente tem a Embaixada Americana. Deu 170 mil reais para a instituição do Felipe Neto combater a desinformação. Vamos dar uma olhada nisso daí. E lá, eu vou te falar, as pessoas serão responsabilizadas. Será que custa muito pensar, colegas parlamentares, Pereira, Sanderson, será que existe autoridade brasileira por trás disso? Será que Alexandre de Moraes compactuou com esse ataque à nossa democracia? A gente vai passar essa história limpa. Não há mal que dure para sempre. E pode ter certeza, quando isso tudo for exposto, Jair Bolsonaro será concorrente à presidência da República desse país e retornará à presidência, o local do qual nunca teria saído se não fosse uma manobra canalha e baixo nível para tirar um pinguço da cadeia e botar na presidência da República. Agora tá aí o problema para todo mundo, né? É gasolina R$7. Meu Deus do céu. Que beleza. Que coisa, né? Meu Deus. Chamando o Lula de pinguço, assim, que baixo nível, né, cara? Meu Deus. Nota-se uma nota, né? Um tom de desespero, na verdade, né? Parece a agonia de uma fera acuada, né? Agora, é engraçado que ele fala lá, não pode mentir, dá direito à autodefesa no Congresso lá deles. Já pensou se fosse assim? Aqui, ele e todo o bolsonarismo estava ferrado, né? A liberdade de expressão para mentir que eles tanto pregam. Esse mesmo discurso ele proferiu uma série de mentiras. Primeiro, nenhuma prova, né? Ele fala assim, a gente vai apurar tudo isso. Mas primeiro ele já afirma, não, a eleição teria sido diferente se não fosse essa ajuda criminosa. Então ele falou que eles vão apurar a denúncia, mas ele mesmo já está dando o veredito. Né? Foi ilegal esse dinheiro norte-americano e foi isso que viabilizou a vitória do presidente Lula. Esses recursos, que é o USAID, a ONG do Felipe Neto, qualquer recurso que venha de financiamento de ONGs, associações, programas brasileiros que não são totalmente alinhados com a extrema-direita, eles chamam de recursos indevidamente injetados no país para interferir no seu processo político-eleitoral. Simplesmente não é verdade, ele parte dessa premissa falsa. Dinheiro para a ONG do Felipe Neto, que de fato combate a desinformação, não é um dinheiro que ajudou para que ocorresse uma intervenção ilegal nas eleições brasileiras, e se não fosse essa intervenção, o presidente Bolsonaro tinha ganho. Dinheiro para ópera trans no Peru não é um dinheiro ilegal. Não é porque não é o fomento a um documentário do Brasil Paralelo que é um fomento ilegal à cultura. Eles têm mania disso, de criminalizar tudo que não é da extrema-direita. Isso é o suprassumo do olavismo, né? A guerra cultural que eles querem travar dentro das universidades e dentro do campo das artes, dizendo que são todos esquerdistas e que eles precisam tomar essas coisas. Daí utilizam-se do anticientificismo de colocar um semi-analfabeto no Ministério da Educação, como fizeram com o Weintraub, e de reescrever a história como eles fazem com o Brasil Paralelo, reescrever de uma maneira fraudulenta, né? Então, o Eduardo Bolsonaro devia dar graças a Deus que se pode mentir aqui na plenária, senão ele já estava preso. Mas a hora dele vai chegar. Eu vejo isso como um discurso desesperado de quem está vendo que o destino do seu clã é acabar encarcerado.